Você sabia que a beterraba melhora o desempenho esportivo? É isso mesmo, e não é conversa fiada, tá? A beterraba é um dos alimentos mais estudados, com propriedades fascinantes no esporte. Eu posso dizer que eu sou um especialista nesse tema, porque foi a tese da minha pós-graduação, eu recrutei um grupo de indivíduos e suplementei com suco concentrado de beterraba. E eu e o meu grupo de estudos fomos os primeiros a observar melhoras na musculação a partir do uso desse composto. Nesse vídeo eu vou te ensinar como usar a beterraba, qual a dose adequada, qual é o horário adequado de consumir, tudo o que você precisa saber para usar esse alimento a seu favor no desempenho esportivo. Se você não me conhece, eu sou o Cláudio, sou nutricionista e também tenho essa especialidade aí em fisiologia do exercício. Não só isso, né? Eu trabalho com vários atletas de alto rendimento, nutrição esportiva é uma das minhas grandes especialidades. Beterraba é um dos meus alimentos favoritos, com certeza eu consumo toda vez que eu vou treinar porque favorece consideravelmente o meu desempenho físico. Eu tenho inúmeras evidências para provar o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas afinal, por que a beterraba é tão interessante assim? É por causa de um composto especial, os nitratos inorgânicos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esses nitratos aí que são usados como conservantes, principalmente em embutidos. E sim, eles são conhecidos por prejudicarem a nossa saúde porque são cancerígenos, mas eles só são cancerígenos quando são produzidos em laboratório de forma química, extraídos e usados como conservantes. Em sua forma natural, os nitratos na verdade não causam nenhum efeito deletério e podem até ser benéficos porque melhoram o fluxo sanguíneo. E tá aí o segredo da beterraba, por que ela melhora o desempenho esportivo? Porque ela otimiza a nossa vascularização, deixa eu explicar. Esses nitratos inorgânicos se convertem em nitritos e posteriormente em óxido nítrico, um potente vasodilatador. Aliás, esse tal de óxido nítrico é um dos principais elementos que controla a vascularização, é um composto que a gente produz naturalmente e que a gente pode tirar proveito através de alimentos como a beterraba. Porque a beterraba em especial contém uma quantidade muito elevada de nitratos inorgânicos, sendo capaz então de estimular uma produção bem relevante de óxido nítrico. O resultado é vasodilatação e a consequência disso é uma melhora no fluxo sanguíneo. Agora pensa comigo no contexto de um atleta que está performando, se ele tem mais sangue, ele tem mais oxigênio chegando no músculo. Quer dizer, mais sangue porque ele tem mais vasodilatação, então ele exige menos trabalho cardíaco, o coração precisa bater menos porque ele tem menos resistência ali, já que há um processo de vasodilatação. E como a gente tem mais oxigênio e nutrientes chegando no tecido muscular, é natural que a gente tenha uma melhora considerável na capacidade contrátil desse músculo. Mas não é só isso, o músculo produz uma série de subprodutos da contração muscular que impedem um bom desempenho físico, principalmente o ácido lático. Com certeza você vai entender o que eu estou falando. Sabe quando você está praticando um exercício, principalmente musculação, e você sente aquela queimação? Aquilo é resultado do acúmulo de ácido lático, um subproduto da contração muscular. Quer dizer, quando a gente precisa produzir muita energia de forma rápida e agressiva, a gente lança mão de mecanismos energéticos que levam como resultado o acúmulo desse tal de ácido lático. Você não precisa entender tudo de bioquímica, mas basicamente é isso. A gente precisa fornecer energia muito rápida, uma contração muito forte ali de 30 segundos, por exemplo, e a gente acaba lançando mão desse mecanismo energético. Só que tem uma desvantagem, né? O ácido lático literalmente faz o músculo ficar mais ácido, você sente aquela queimação, isso faz com que você interrompa a contração muscular, porque a dor é tão intensa que você acaba tendo que parar a execução do exercício. Pois bem, agora digamos que você tem um melhor fluxo sanguíneo. O que acontece? A gente tem melhoras também na remoção de ácido lático. Então isso pode representar você resistir um pouquinho mais tempo à contração muscular, que para um atleta de alto desempenho pode significar a diferença entre perder ou ganhar uma prova. Mas também a recuperação entre as séries, porque se o sangue está fluindo melhor, se você está removendo esse composto mais rápido, você se recupera mais rápido também. Mais uma vez, isso pode fazer muita diferença. Por exemplo, um ciclista que ele tem que dar aquele pico ali numa subida, que tem que dar aquele pico de força, digamos que ele consegue remover o ácido lático de forma mais eficiente. O resultado é que ele vai subir um pouquinho mais rápido aquela ladeira, ele vai resistir um pouquinho melhor e ele vai ser campeão da prova, enquanto o outro que não consumiu a beterraba não vai performar tão bem. É claro que não é mágica, não é desse jeito, né, gente? Mas é um composto que vai ajudar um pouquinho e é algo natural, saudável, que com certeza vale a pena utilizar. E não é a minha opinião, tá? Nós temos múltiplas linhas de evidência. Inclusive, o suco concentrado de beterraba é considerado um composto classe A em termos de melhora no desempenho físico.
Isso segundo algumas das instituições mais respeitadas no meio da nutrição esportiva, tá bom? E são pouquíssimos os suplementos ou compostos que são classe A, são apenas creatina, betalanina, bicarbonato de sódio, acredite se quiser, o bicarbonato de sódio. E dentre esses compostos aí altamente eficazes, a gente também tem a cafeína e o suco concentrado de beterraba. E nesse caso específico, por ser um composto concentrado em altas doses, é considerado um suplemento. E agora eu vou te ensinar como usar esse suco de beterraba para você ter esses benefícios aí no esporte. E você não precisa de muita coisa, tá? Tudo que você precisa é de uma beterraba média de mais ou menos 150 gramas. Você vai descascar essa beterraba e bater no liquidificador fazendo um suco concentrado. Quando eu falo concentrado é que você não vai usar muita água para ficar mais fácil de você assimilar, de você consumir esse suco. Porque você quer consumir toda a beterraba de uma forma aguda, muito rápida, por isso usar o suco. Se você consumir o alimento, ali tem fibras que vão retardar a digestão e você não vai ter esse pico de nitratos e consequentemente essa produção máxima de óxido nítrico. Então você quer fazer um suco, você quer coar, você quer fazer esse produto concentrado para ter essa melhora. Outra forma de fazer, que foi a forma que eu usei no meu estudo, é usar um daqueles juicers, sabe aquelas prensas que vendia antigamente? Eu usei isso para o meu estudo. Porque você pega várias beterrabas e pressiona ali e você tem o produto concentrado desse alimento. Aí no caso eu recomendo utilizar o que os estudos mostram, algo na faixa de 70 ml do suco concentrado de beterraba. Mas perceba que usando esse utensílio você não vai adicionar água, por isso você vai medir pelos ml. Se for fazer no liquidificador, usa pelo peso da beterraba crua, 150 gramas. Se for fazer em grande quantidade, digamos 1 kg de beterraba, faz as contas, vai dar mais ou menos umas 5 doses. Aí é só pegar o produto final que você já coou, separar as 5 doses e consumir antes do seu exercício físico. Tá bom, fizemos o suco concentrado de beterraba, mas e agora? Qual é o horário ideal para consumir? Sim, existe um horário ideal e se você errar nisso, você não vai ter os benefícios. Deixa eu explicar. Para que a beterraba exerça esses efeitos, para que você tenha os benefícios, é preciso consumir o suco algumas horas antes da atividade física proposta. Isso porque todo esse processo de conversão de nitratos e nitritos e óxido nítrico leva um certo tempo. Mais ou menos umas 2 a 3 horas, tá? É isso que é postulado nos principais estudos, é isso que eu apliquei no meu estudo e que aplico para mim e para os meus atletas. Então, se você for treinar, digamos, 10 da manhã, você quer consumir esse suco por volta de 7, 8 da manhã no máximo. Se você consumir imediatamente antes do treino, você não vai ter benefício nenhum. E muito tempo antes também não é adequado, porque aí já passou todo o processo de vasodilatação e você não tirou proveito do pico máximo aí de vasodilatação que você quer. Então, lembre-se disso, dose adequada, 150 gramas de beterraba ou 70 ml do suco concentrado e no horário adequado também 2 a 3 horas antes da sua atividade física, aí sim você vai ter os benefícios. A boa notícia é que adequando essas questões vai funcionar muito bem, quando você coloca isso na sua rotina você não esquece mais, fica muito fácil de utilizar e é algo que é barato, que é acessível, sem nem falar que a beterraba tem vários outros benefícios além do benefício no esporte. Por exemplo, é um dos alimentos mais ricos em potássio, um mineral essencial que inclusive ajuda na hidratação de um atleta. E você pode preparar essa beterraba junto com outras frutas. Por exemplo, eu gosto muito de usar abacaxi ou laranja, eu acho que combina muito bem. O meu suco eu faço com beterraba, laranja, limão, que aí eu já acrescento essas frutas que são antioxidantes e que também auxiliam na questão de um atleta. E eu prescrevo muito esse suco para diversos pacientes, inclusive pacientes que ganharam campeonatos aí consumindo a beterraba antes da performance no dia da prova. A beterraba é importante para diversas modalidades, mas as mais estudadas são corrida e ciclismo, justamente pela característica do esporte, né? Esse esporte que exige uma resistência a longo prazo, essa vasodilatação vai ter mais benefício, claro, nesse tipo de esporte. Diferente da creatina, por exemplo, que auxilia na força, e os benefícios são mais amplos em diversas modalidades. A gente tem vários estudos fazendo testes de esforço também, testes de exaustão máxima, por exemplo, a capacidade máxima de VO2. Se você não sabe o que eu estou falando, é a capacidade máxima de troca de oxigênio e CO2 que a gente consegue. Estudos mostram que consumindo o suco de beterraba, a gente performa ligeiramente melhor nesses testes, ao ponto de ser estatisticamente significativo e o número de evidências é tão robusto ao ponto de ser considerado um suplemento classe A pelas principais entidades no meio de nutrição esportiva. Mas nós ainda temos outras modalidades que a beterraba pode ser benéfica, incluindo a musculação. E aí que entra o meu estudo que eu conduzi aqui em Brasília, o estudo onde eu mostrei que a beterraba melhorou ligeiramente o desempenho no exercício de musculação. O que eu e o meu grupo de estudos fizemos foi recrutar
10 indivíduos, todos eles eram homens, jovens e saudáveis. Nós recrutamos eles aqui na Universidade de Brasília, ficou fácil porque lá a gente encontrou vários indivíduos desse perfil no curso de Educação Física. E aí nós fizemos o suco de beterraba, eu mesmo fiz com os meus colegas, metade deles receberam o suco e metade receberam o placebo. Para fazer essa bagunça aí, a gente usou um suco artificial de amora, que tem aquela mesma cor e um sabor bem forte, bem marcante. Então, basicamente, a gente fez suco de amora com água ou suco de amora com beterraba. A gente usou aquele juicer, fez aquilo concentrado, ficou muito fácil de disfarçar ali, ninguém sabia o que era placebo, o que era o suco de verdade. Só a gente sabia, né? Só eu e alguns dos meus colegas sabiam o que era o que, e a gente deu para eles aleatoriamente, foi um ensaio clínico randomizado. E a gente fez exatamente o protocolo postulado nos estudos. Então, mais ou menos umas 2 horas antes da atividade, a gente chegou na academia, deu para eles o suco, nós explicamos que nós estávamos estudando um potencial benefício da beterraba, mas eles não sabiam que metade recebia placebo. E aí, depois de umas 2, 3 horas, todo mundo foi para o exercício de musculação. A gente escolheu o agachamento terra, que é um exercício que exige muita capacidade física, muito desempenho físico, muito interessante aí para se estudar. E também escolhemos o rosca bíceps, porque nós fizemos um ultrassom do tecido muscular e fica mais fácil fazer o ultrassom nesse músculo. A ideia era observar se a gente tinha vasodilatação mesmo, um maior volume muscular com o suco de beterraba. A gente aferiu um monte de coisa, tá? A gente aferiu a glicemia, o lactato, o ácido lático que eu falei para vocês. O único problema é que era um grupo muito pequeno, né? Apenas 10 participantes, mas de qualquer forma a gente controlou bastante o estudo, a gente fez teste de RM com todos os participantes. Se você não sabe o que é teste de RM, é o teste de repetição máxima, então a gente realmente aferiu a carga máxima que essas pessoas conseguiam executar, e aí todo mundo executou o exercício em 70% da sua capacidade máxima, que é um protocolo muito interessante. E aí eles foram lá e fizeram 4 séries de 12 a 15 repetições no agachamento terra e 4 séries também de 12 a 15 repetições no rosca bíceps. A ideia era instruir eles aí a capacidade máxima, então eles foram realmente estimulados verbalmente para ir até a fadiga, até o máximo que eles conseguiam. E a gente fez em 2 sessões, tá? A gente foi uma semana, 2 semanas depois a gente repetiu todo o protocolo só para ter certeza. E o que aconteceu é que somente aqueles que tomaram suco de beterraba tiveram melhoras no desempenho físico. Em geral, eles conseguiram executar 2 a 3 repetições a mais. E foi um estudo cruzado, a gente comparou eles com eles mesmos. Então eles receberam aleatoriamente suco ou placebo no primeiro dia e também no segundo dia. Então um estudo muito interessante, muito bem conduzido, que eu fiz parte, de novo, foi a tese da minha pós-graduação, e nós fomos os primeiros a mostrar que o suco de beterraba pode melhorar o desempenho na musculação, que é uma das atividades mais praticadas por todo mundo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me assistindo aqui nesse vídeo praticam a musculação e querem saber se a beterraba beneficia exatamente nessa prática esportiva. Pois bem, eu conduzi o estudo, provei que é possível, provei que a beterraba de fato causa esse benefício. E de novo, isso é documentado em diversos outros estudos que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Estudos, de novo, que avaliaram a capacidade máxima em testes de esforço, em testes de salto, também na capacidade física de ciclistas, corredores. Enfim, a beterraba é um alimento fascinante com propriedades muito interessantes para quem pratica exercício físico. A gente escuta por aí vários compostos incríveis, mas a maioria deles não são tão incríveis assim. Em teoria são, mas na prática a gente não vê benefícios tão claros com um alimento isolado. Mas a beterraba é uma dessas raras exceções de um alimento que realmente traz benefícios na prática em humanos que praticam atividade física. Lembre-se de consumir essa beterraba 2 a 3 horas antes da atividade física e lembre-se também que a dose é importante, garanta uma beterraba relativamente grande de mais ou menos 150 gramas. Pode ter certeza que isso vai ajudar a melhorar o seu desempenho físico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo na próxima.